Olá, estamos de volta com a nossa Rede Sul Entrevista. E a nossa convidada dessa segunda-feira para começar a semana com um debate bem bacana é a professora e jornalista Ariane Pereira, que é coordenadora do Núcleo Maria da Penha Florescer da Unicentro. Seja bem-vinda, Ariane, fique à vontade. Obrigada, Cris, agradeço o convite para poder falar sobre o NUMAP Florescer, né, que é um projeto que teve início como projeto de extensão nesse ano, mas que ele é anterior, ele é ainda de 2015, começo de 2016, quando a gente começa a trabalhar com a comunicação como um instrumento de defesa dos direitos da mulher que é vítima de violência. Você falou há pouco que é um trabalho feito por acadêmicos, né? Inclusive são 3 ou 4 meninas e tem um jornalista, que é o Caio, que é parceiro aqui da Rede Sul. Como que surgiu a ideia desse trabalho? Em 2015, quando o Caio, a Priscila, a Nayara, a Nádia e a Isabela eram os meus alunos do 4º ano de jornalismo na disciplina de projeto experimental, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres de Guarapuava, que na época a secretária era a Eva Charan, mãe da Priscila. Que hoje é atual. Que é a atual secretária, isso, e que na época era minha aluna. E naquele momento, na palestra, que era voltada para mulheres muito simples numa comunidade, a secretaria, ela falava sobre o trabalho dela, mas quando ela exemplificava os casos de assédio, eram casos muito extremos. Então, eu me lembro até hoje de uma foto apresentada que era uma mulher com uma machadinha na cabeça. Então, para aquelas mulheres e aqueles homens que estavam lá, do mesmo modo que para mim, eu tenho certeza que aquela imagem ficou muito marcada e que aquilo ficou definido como se fosse sendo violência contra a mulher. E que atos menores poderiam não ser caracterizados, nem a mulher se reconhecer como vítima e nem o homem se reconhecer como agressor. Então, a partir daquilo, aquilo ficou me incomodando, e aí um dia eu conversei com a Priscila, e na sequência falei com o Caio, com a Isabela, com a Nayara e com a Nádia, e a partir disso a gente falou assim, então isso pode ser um projeto experimental do curso de jornalismo, né? Nós podemos usar o conhecimento que esses alunos obtiveram enquanto estudantes de jornalismo numa universidade pública para devolver esse conhecimento para a sociedade. E aí, então, a partir disso, a gente entrou em contato com a secretaria, viu das necessidades deles, né? E nós fizemos os primeiros materiais. Naquele momento, a gente produziu um vídeo documentário que ele trata dos 5 tipos de violência contra a mulher caracterizados pela Lei Maria da Penha. Nós também fizemos uma série de 5 spots radiofônicos, também um sobre cada tipo de assédio e ainda uma cartilha, também dizendo sobre cada um desses tipos de assédio, tudo isso sempre com base em relatos de mulheres vítimas de violência, uma mulher para cada um desses tipos de assédio, né, que haviam sido atendidas pela secretaria ou estavam em processo de atendimento, mas enfim, estavam rompendo com o ciclo da violência. A partir do momento em que termina o projeto, as meninas da secretaria começam a usar esses materiais sempre nessas palestras, do mesmo modo como naquela que eu assisti. E aí começou que muitas mulheres começaram a procurar a secretaria a partir do vídeo desses depoimentos, porque exatamente elas se identificaram com aquelas histórias. Você falou em 5 depoimentos, quais são? Os 5 tipos de assédio. A gente tem a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual, a violência física e a violência patrimonial. Tudo isso é caracterizado dentro da Lei Maria da Penha como violência doméstica. Lembrando que a violência doméstica não é aquela só praticada do parceiro em relação a parceiro, ou seja, do marido com a mulher, né? Ou do amante com a mulher, mas enfim, numa relação em que numa família, por exemplo, uma senhora idosa mora com o filho ou a filha e o seu cartão da aposentadoria, por exemplo, é confiscado, isso caracteriza como um ato de violência patrimonial. Então a Lei Maria da Penha prevê todos esses tipos de crimes de violência. Vamos falar um pouquinho rápido assim, sobre cada um, para que as pessoas consigam assimilar bem? Claro, claro. Tá, então você falou no assédio patrimonial, você acabou de exemplificar. O assédio moral. O assédio moral é aquele, por exemplo,
na empresa, na universidade ou em qualquer outro lugar em que a condição feminina ela é colocada como se fosse usado para nos rebaixar, por exemplo, enquanto mulheres, né? Mesmo cargo que um homem com salário menor, por exemplo. É um tipo de assédio moral, né? Muito mais difícil da gente enquadrar dentro da Lei Maria da Penha, porque ela trata de relações no ambiente doméstico, mas não deixa de ser um tipo de assédio moral, né? Então, sempre que a mulher ela é colocada numa situação de desvantagem em relação ao homem, isso é um assédio moral. O assédio moral ele tem muita relação com o assédio psicológico também, porque o assédio psicológico é aquele que sempre afeta a autoestima da mulher, digamos assim, né? Então, sempre que você denigre a moral dessa mulher, então o homem que vai para o bar e diz, né, a minha mulher, ela me traiu e, portanto, ela é isso ou ela aquilo, usando nomes pejorativos, é um tipo de assédio moral, porque ele não está falando diante dela, está falando para os outros, mas que também tem sequelas psicológicas, porque isso vai abalando a autoestima feminina. Vai fragilizando, né, que é o interesse. Exatamente. Aí a gente tem outros dois, né, então vamos do patrimonial, do moral e do psicológico. Tem ainda a violência sexual, que a maioria de nós entende, né, como a consumação do ato sexual contra a violência, contra a vontade da mulher, mesmo dentro de um relacionamento, mas não é só isso. Por exemplo, quando o marido não quer que a mulher use um contraceptivo, ele não deixa que ela compre ou ele guarda o anticoncepcional. Esse é um tipo de assédio sexual. O namorado que não quer usar a camisinha também é um tipo de assédio sexual. De alguma forma coloca a parceira em risco, né? Seja o risco de contrair uma doença, de ficar grávida, enfim, o assédio sexual é tudo aquilo que configura como o uso do corpo de alguém sem o devido permissão. Exatamente, né? Então, se a mulher não pode tomar um anticoncepcional, ela não está tendo direito sobre o próprio corpo, porque ela pode ficar grávida, ela pode ficar doente. E aí o último tipo é a violência física, né? Propriamente dita. Exatamente, que é o que a gente mais conhece e entende como violência familiar. Pois todo esse trabalho resultou num nome, que é o Florescer. Isso. Explica esse nome, porque ele tem um conceito muito bacana. Porque a gente sempre diz nos trabalhos relacionados a esse atendimento à mulher vítima de violência que quando a violência acaba, sorrisos renascem. Esses sorrisos renascem é como se a gente pudesse voltar à vida, né? E quando a gente volta à vida, a gente floresce, a gente efetivamente dá flor. A mulher vítima de violência, quase sempre ela fica muito machucada, não só marcas no corpo, mas marcas interiores. São as piores, né? Sim, e é como se ela fosse uma plantinha efetivamente murcha ali, quase morrendo. E quando ela consegue se reconhecer como vítima, e mais do que isso, buscar ajuda, denunciar, ela começa um processo de florescimento, né? Então, por isso a gente chama de florescer. Bem, vocês conseguem enxergar que tipo de violência existe dentro da universidade? Sim, a gente tem tentado trabalhar nisso também, né, em relação ao assédio dentro da universidade. Dentro da universidade a gente não pode caracterizar como assédio previsto pela Lei Maria da Penha. Pela Lei Maria da Penha, mas o assédio contra a mulher, ele está em toda a sociedade, embora a gente escute como costumeiramente, né, que vivemos numa sociedade igualitária, uma sociedade em que a gente tem igualdade de gêneros, isso é uma grande falácia, porque a partir do momento em que a mulher, ocupando o mesmo cargo que um homem, ela ganha menos, a gente não tem igualdade. A partir do momento que a mulher é a responsável, mesmo trabalhando as mesmas 8 horas que o marido, a responsável por chegar em casa, ver o que está faltando na geladeira, o que está faltando no armário, e ser ela responsável para fazer a lista, nem se for para outra pessoa fazer, a mulher que é a responsável final pela nota do filho lá no boletim escolar, é ela que no momento, né, da reunião vai lá e assina que o filho está mal, a gente não tem igualdade. Um outro exemplo de igualdade é o imposto rosa, né? Quem de nós, mulheres, que precisa de uma lâmina, vai na farmácia, por exemplo,
e não vê a mesma lâmina da mesma marca, com a mesma quantidade, né, de lâminas custando X para os homens e 2X para as mulheres, porque é rosa ou lilás ou qualquer outra cor, né? E isso acontece no vestuário, acontece com cosméticos, porque hoje os homens usam tanto cosméticos quanto as mulheres, mas o que é voltado para a gente sempre é mais caro. Então a gente ganha menos, paga mais, trabalha mais, porque o que é doméstico, o que é interior à casa, continua sendo de responsabilidade da mulher, por mais que a gente tenha um discurso lindo de que os homens são mais participativos na educação dos filhos, mas uma coisa é você ser participativo na hora de ir pra pracinha brincar, né? Outra coisa é você ser participativo na hora de passar a noite acordado, né? Exatamente. Uma coisa é você dizer, nossa, eu ajudo em casa a minha mulher, e lavar a louça uma vez por semana, né? Mas na hora de ver que o botão da camisa está despregado, tem que ser a mulher, como assim a minha camisa está sem o botão, né? Na hora, mesmo quem tem a facilidade de ter alguém que trabalha em casa, né? Se eu tenho um problema, viu? A fulana não está passando minha roupa direito, não está isso, não está aquilo. É a mulher que tem que cobrar também a outra mulher, né? Ou seja, tudo que é interior à casa, tudo que é doméstico, segue sendo responsabilidade nossa. Enquanto a gente não tiver uma divisão igualitária, a gente não vive uma sociedade de igualdade de gêneros. E se a gente pegar, Cris, por exemplo, as notícias da Rede Sul, né, e de tantos outros jornais no Brasil inteiro, o que a gente tem visto com muita frequência? Recorrentes casos de violência sexual, por exemplo. Podem dizer, não, aumentou porque as mulheres têm mais consciência e por isso estão denunciando. Claro, com certeza. Mas se as mulheres estão denunciando é porque sempre existiu essa situação e a gente silenciava. E você sabe, Ari, que... Me permita chamar. Sim, claro. A semana passada, acho que a gente teve um caso de mais um dos infinitos casos de estupro em Guarapuava, e nós, enquanto Rede Sul, nos vimos assim obrigados a tomar um posicionamento em nome da Rede Sul, dizendo que a gente não concorda com nenhum tipo de violência, principalmente nessa questão da violência contra a mulher, e que para nós toda vítima não tem culpa. Eu digo isso porque a gente fez um anúncio, uma postagem no Facebook, na própria Rede Sul, no próprio, né, página de conteúdo da rede, por causa dos incontáveis comentários, que a culpa, e pior, que não partiu só de homens, a maioria mulher, dando razão pro homem e massacrando a vítima. A nossa sociedade é uma sociedade machista ainda. E quando eu falo machismo, eu não estou querendo dizer que precisamos de uma sociedade feminista para combater o machismo. Não é isso. A gente precisa de uma sociedade humana. Porque se homem e mulher são seres humanos, eles têm direitos iguais e deveres iguais. Mas no momento nós temos deveres e não temos direitos. Porque então, quando o homem sai de casa, num dia de calor como hoje, sem camisa, ninguém fala nada. Porque se a mulher coloca uma blusa mais decotada ou uma saia curta, a gente julga e está dizendo, aquela ali está querendo alguma coisa. Por quê? Porque nós, sociedade, homens ou mulheres, temos um olhar preconceituoso para a mulher. Por quê? Porque é como se como se o corpo feminino ainda não fosse propriedade, né? O meu corpo não fosse propriedade minha, ele é propriedade de todo mundo, ele é propriedade do homem, né? E ele é propriedade da sociedade como um todo, diferente do homem, que é dono de si e faz o que quer, né? Enquanto a gente não tiver essa mudança, a gente vai continuar precisando falar em sociedade desigual, construção de igualdade e combate à violência de gênero. Se a nossa sociedade fosse uma sociedade igualitária, não precisaria de um projeto como Florescer. O que me chama a atenção nesse projeto é que me parece, me corrija se eu estiver errado, que existe um vácuo tão grande na área de comunicação em relação a essas ações de conscientização, ações preventivas e tudo mais, que o projeto não pertence mais aos alunos, mas ele se tornou do Brasil, porque ele vem recebendo vários prêmios e agora ele denomina um núcleo.
O projeto, como a gente falou antes, ele nasce como um projeto experimental, né, que é um tipo de um trabalho de conclusão de curso, de um TCC, para ficar mais claro para todo mundo que está vendo a gente. Mas quando a gente termina e ele vai para uma banca, ele é apresentado à sociedade, a gente também faz questão de entregá-lo à Secretaria da Mulher, que utiliza esse material, de entregá-lo à rede de combate à violência contra a mulher, a Comissão de Políticas Públicas para Mulheres do Governo do Estado, e os estudantes também participam de prêmios, né? O Florescer, ele ganhou prêmios no Interconsul 2, um prêmio no Intercom Nacional, um prêmio no Sangue Novo, que é promovido pelo Sindicato dos Jornalistas do Paraná, e é uma demonstração de que é preciso discutir isso, né? E aí, a partir disso e a partir dos relatos também da Secretaria, que sempre, a Eva sempre contava, né? Chegava uma mulher aqui, a psicóloga, a assistente social estavam atendendo, eu colocava ela na salinha e falou, mostrar um documentário para você ver a mulher. Falava, não precisa, eu já assisti, é por isso que eu estou aqui, né? Então, a partir disso a gente disse, gente, não pode parar, né? É necessário que continue, mesmo com os alunos se formando, fazendo outras coisas, como a Priscila, que hoje é a secretária de Políticas Públicas para Mulheres, né? Então, o projeto, a gente concorre dentro de um edital do Governo do Estado do Paraná, via Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que é o Universidade Sem Fronteiras, um grande programa de extensão, e com isso a gente consegue financiamento para ter pagamento de bolsas para estudantes, o pagamento de bolsas para estudantes. Hoje e para recém-graduados, eu tenho uma bolsista hoje graduanda e 2 recém-graduadas. Uma delas fazia parte do Florescer enquanto projeto experimental, que é a Nayara. E também para a gente comprar um equipamento ou outro, porque para a gente produzir os materiais a gente precisa, né? Então a gente conseguiu comprar esses equipamentos e hoje continua produzindo. Então, mas tudo isso vem desse retorno da sociedade, né? De como o projeto é importante. Hoje eu acabo de encerrar o meu mandato como diretora científica adjunta da Intercom, onde eu coordenava, a Intercom é a maior sociedade científica de comunicação do país, onde eu coordenava o Intercom Júnior, que são os grupos de pesquisa voltados para os estudantes de graduação. E dentro do Intercom Júnior a gente tem uma gama imensa de trabalhos que tratam da violência de gênero. É sinal de que a gente tem uma nova geração preocupada com isso. Então, qualquer sementinha que a gente planta hoje, a gente sabe que os resultados, esse florescimento, ele não vai ser para já. Vai ser para já na vida da Ariane, da Cris, da Dona Maria, da Suzana, enfim, das mulheres vítimas de violência que vão procurar ajuda. Mas em termos culturais, de mudanças sociais, de mudanças de postura, de comportamento, a gente está plantando aqui nem para a geração do meu filho, que tem 10 anos, mas para a geração dos filhos, dos netos deles, né? Mas o importante é ver essa semeadura. Exatamente. Se não acontecer agora, a gente só vai ter cada vez mais uma multiplicação desses casos, né? A gente precisa parar de encarar como normal o fato da mulher ser vítima de violência de qualquer tipo. Não é concebível que no século XXI a gente tenha mulheres condenando outras mulheres porque elas foram violentadas. Infelizmente, ainda temos. Fala um pouquinho para a gente encerrar. Quando o papo é bom, quando o assunto é palpitante, o tempo voa, gente. O assediômetro. Então, Cris, no final do primeiro semestre, ali no mês de julho, você deve lembrar que a gente teve uma sequência de casos de violência contra a mulher aqui em Guarapuava, né? E não só aqui em Guarapuava, em Irati também, porque os núcleos Marias da Penha, eles são 6 no estado todo, e a Unicentro tem o nosso, tem um de Irati. O de Irati, ele também tinha essa preocupação relacionada aos casos de assédio nas baladas universitárias. E aí, as meninas de lá, que são da área de psicologia, nos procuraram. E aí, então, no MAP de Irati, no MAP Florescer e a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres de Guarapuava, que hoje é referência para todo o estado. A gente tem a de Maringá, que é a mais antiga, mas depois a de Maringá é a de Guarapuava. Então, nós 3 nos juntamos para produzir esse assediômetro, né, que é um termômetro do assédio. O que numa paquera, digamos assim, né, que é a linguagem da minha geração, o que é permitido e o que não é, né?
Então, tem alguns casos que é o sinal vermelho. Claro que trocar alguns olhares, você se aproximar, não tem problema. Passa a ser problema acender a luz amarela ou a luz vermelha quando a mulher diz não e o homem insiste naquilo. Se a mulher diz não e o homem insiste, independente do que seja, é assédio. A lei hoje ela não prevê mais o assédio apenas como a consumação do ato sexual. Assédio é tudo aquilo que não é consentido pela mulher. Então a mulher disse não e o homem insiste em conversar, ou toca ela, segura para que ela não saia, ou dê aquela passada de mão boba, né? Tá lá dançando, o homem vem dar aquela passadinha de mão boba. A mulher não quer, é assédio, independente de qualquer outra coisa. E aí, assim, nesse sentido que a gente desenvolveu, né, em parceria, então, entre os 3 órgãos, o assediômetro. E esse assediômetro, ele foi enviado para todos os outros MAPs, que tem utilizado também, para a Comissão de Políticas Públicas para Mulheres. Ele está nas universidades e a gente espera que ele sirva de conscientização não apenas para as meninas, mas também para os meninos, do que pode e do que não pode, né? Porque o machismo, como ele é cultural, ele começa muito cedo. Nunca ensinei para o meu filho que azul é cor de menino e rosa é cor de menina, mas ele tem essa relação, né? Nunca disse que carrinho é brinquedo de menino e boneca é brinquedo de menina, mas é essa relação, porque isso está presente na nossa sociedade. A própria escola, acho que agora está mudando, mas pregava isso, né? Eu lembro que no tempo em que eu estudava, né, era fila das meninas de um lado, fila dos meninos do outro, né? Então já é dividido, né? Então é uma mudança de cultura, assim, que precisa. E a própria psicologia, ela faz com que a gente se una num determinado momento, depois se separe, depois volte, né? Então, quando meu filho era pequenininho, a melhor amiga dele era uma menina. Depois, nossa, não pode mais conversar com meninas, as meninas são chatíssimas, são só os meninos. E aí depois muda, né? Agora já está em outra fase, que é a fase da paquerinha, a pré-adolescência, né? Exatamente. Aí já começam as reconfigurações. Mas é importante que ele já entenda o que, enquanto menino, ele pode e o que ele não pode em relação à menina que ele acha bonita, enfim. E o assediômetro, ele vem nesse sentido. Eu queria ainda destacar em relação ao assediômetro, eu sei que a gente tem pouco tempo, que na universidade nós colamos o assediômetro nos 3 campi, né? No MAP de Irati, no campus de Irati, e nós aqui no CDTEG e no Santa Cruz. No Santa Cruz a gente teve uma reação bastante inesperada em relação ao assediômetro. Num dia, o que a gente coloca como a luz amarela, que é aquela que faz com que a gente diga, opa, tem alguma coisa errada, e quando a gente diz opa, a gente não está dizendo que é certo, porque se fosse certo estaria na luz verde. Quando a gente diz, opa, tem alguma coisa errada, algumas pessoas pintaram todos os cartazes o amarelo de vermelho. E no dia seguinte, os cartazes deixaram de existir. Eles não estavam mais no campus. E aí a gente fica se perguntando quem é que fez e por quê? Por que motivos, né? Claro que a gente tem dentro da defesa contra a mulher diversas vertentes, né? Assim como as opiniões são diferentes para qualquer outros assuntos, né? Mas a partir do momento que nem nós mulheres nos unirmos em torno da defesa da mulher, fica muito mais complicado, né? E também é reflexo dessa sociedade em que a gente vive, em que a gente tem extremos tão grandes, né? Em que a gente não respeita mais a opinião do outro, mesmo no ambiente universitário. Justamente, eu costumo dizer assim que o serviço de desconstrução, porque no início as sociedades eram matriarcais. Sim. Né? Aí quando veio a Inquisição, queimam as bruxas, etc, tal, o serviço foi tão bem feito que hoje a mulher, ela não é cúmplice de outra mulher, cúmplice no sentido do bem, né? Um homem é cúmplice de outro homem, mas nós não. A tendência é uma ferrar com a outra, né? E se não for, sabe, se a gente não se reconstruir, sem solução, né? E somos a maioria, né? Você vê? Nós somos a maioria e a gente não é maioria em lugar nenhum, né? Não. A gente não é maioria nas escolas, nos cursos universitários, nas empresas, nos maiores salários, enfim. Na política, então, porque é lá onde são construídas as políticas públicas, né? Que são cada vez mais raras, a gente tem
uma sequência de ataques, de achaques às políticas públicas contra as mulheres, né? Uma tendência a dizer que as casas rosas, as casas lilazes, os ônibus lilazes são de um governo anterior, né, que era o governo da Dilma e do PT, e que não tem nada a ver, né? A cor lilás, ela é lilás porque é a junção do azul com rosa, para demonstrar efetivamente a igualdade, né? Uma sociedade sem essa diferenciação de gênero. É a falta de conhecimento, né? Exatamente. As pessoas falam sem conhecimento de causa. E aí, com isso, a gente tem uma desmobilização e as mulheres hoje precisam efetivamente de políticas públicas, não só as mulheres, mas as crianças, os idosos, né? Nós ainda temos uma sociedade que valoriza o homem e o homem produtivo, porque a partir do momento que ele também deixa de estar no mercado de trabalho, ganhar dinheiro e poder fazer circular a economia, o capital, ele também não é mais valorizado na nossa sociedade. Então a gente precisa nos unir nesse sentido. É por isso que eu sempre digo, né, que o Florescer ele não é um trabalho feminista, mas ele é um trabalho de direitos humanos. Porque o que nós defendemos é isso. Bacana, Ariana, foi um prazer recebê-la aqui, que não seja a última vez, porque eu conheço um pouco do teu trabalho na universidade, sei que ele é bem amplo, né? E eu acho, assim, que a gente tem o dever de tornar isso público, até para que a gente contribua para a melhoria da sociedade, né? A gente faz a nossa parte, aí o critério fica de cada um, né? Mas acho que está na hora da gente rever aí muitos conceitos. Por favor, fique à vontade se quiser falar mais alguma coisa. Quero agradecer a oportunidade de divulgar o Florescer, mas não o Florescer, divulgar que a gente precisa combater a violência contra a mulher. O nosso NUMAP ele não tem atendimentos, né? Nós não temos essa expertise, nós somos psicólogos, advogadas, sim, somos da área da comunicação, então o que a gente produz é material exatamente para despertar na mulher essa condição de vítima e buscar ajuda. Mas nós estamos à disposição na universidade para receber quem quiser. Lembrando que o Guarapuava tem a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, que atende efetivamente essas mulheres e que quem for vítima que busque ajuda. Não digo para você e nem para quem está em casa que romper com o ciclo da violência é duro. Se auto-reconhecer como vítima é extremamente difícil, porque significa abrir mão de uma série de sonhos que a gente constrói, né? Quando a gente escolhe um companheiro, por exemplo, quando a gente fala de violência doméstica, a gente sempre acredita que é amor e que é para a vida toda, né? E quando esse companheiro levanta a mão ou nos usurpa o dinheiro, acaba com a nossa autoestima, não é fácil de reconhecer que a gente errou também lá atrás. Não é fácil se reconhecer como vítima e eu hoje, dentro do NUMAP, ouvindo essas mulheres, conversando sobre isso, eu tenho certeza que todas nós, em algum momento das nossas vidas, fomos vítimas de violência. Né? Não escapa ninguém. Não, eu tenho certeza disso então, que as pessoas que se reconhecem como vítima, que elas busquem ajuda, né? Não é fácil, não é difícil, é muito difícil, tanto é que a gente valoriza as mulheres que têm coragem de denunciar e valoriza sobremaneira as mulheres que aceitam compartilhar as suas histórias de vidas para que outras mulheres se entendam como vítima e também busquem ajuda. Mas apesar de todo esse processo doloroso, a gente tem certeza que no fim os sorrisos renascem e que uma nova vida nasce e que é possível florescer e encontrar a felicidade de novo. Quem quiser procurar ajuda na Unicentro, vai até onde? O NUMAP não tem uma sala específica, mas eu estou na Unicentro o dia todo. A minha sala é a sala da diretoria de imprensa, a sala 119, que fica pertinho do NEDIGE. Daí todo mundo fica fácil de localizar, porque o NEDIGE ele atende as famílias, né, que precisam de ajuda, casos de separação, pensão, enfim. Então é aqui do lado, é bem fácil de encontrar. Bacana, Ari, mais uma vez obrigada pela tua presença, obrigada por você que nos assistiu, continue ligado na Rede Sul de Notícias e na quarta-feira a gente retorna com o Rogério Thomas e um novo convidado. Obrigada, bom final de tarde.